Amigos da Bíblia Sem Maquiagem, chegou a hora de queimar o fusível com o vídeo do vocabulário. Você sabe, o show tem que continuar. Hoje a gente vai começar a ver como é que a gente tem que aprender a pensar rápido, como as parteiras, cifrar e puar. Hoje a gente vai ver como as coisas que começaram na Bíblia continuam permanentemente até agora. Você já ouviu falar aí dos 3 milhões do arquivo do Pestinha? Eu vou mostrar pra você. Aliás, já falei isso em outros vídeos, mas hoje eu vou mostrar pra você direitinho como é que não era coisa nova. Hoje eu vou mostrar pra você como é que é coisa antiga. Como dizia Salomão, nada há novo debaixo do sol. Se você aguentar firme aí, não é? Até o fim. Mesmo colocando a minha propaganda da minha lojinha, da Usontec, não vai ser assim tão comprido o vídeo. Venha conhecer a Usontec, venha saber como funciona, venha saber como você pode crescer com uma renda extra. Eu estou lá. Você também vem? Vamos então ver o que nós temos para hoje. Já vamos abrindo o vocabulário, destrinchando a partir do título, com a poupança, afinal, de onde você acha que ela veio? Também os recém-nascidos não aparecem na história assim, com todas as letras, mas eles vão sofrer a mesma coisa que aqui no capítulo 2 de Mateus. Logo no versículo 1, vemos que o rei do Egito, ou seja, o faraó, falou às parteiras das hebreias. Até as parteiras tinham acesso a Faraó, hein? Não faltam reis na Bíblia, mas sabia que o povo quis fazer de Jesus o seu rei? Não aquele da coroa de espinhos que os soldados fizeram na crucificação, mas um rei de verdade. Este detalhe só consta na multiplicação dos pães e peixes do Evangelho de João 6, versículo 15. Mas ele disse a Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Já vimos que a profissão das parteiras é uma das mais antigas, mas não consta que houvesse uma no nascimento de Jesus, né? Será que José foi o parteiro? No Gênesis 14:13 foi onde vimos a denominação hebreu pela primeira vez e eu entendi que seria pela localização da morada de Abraão. Em Hebrom, você não acha? Aqui diz que o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. E fiquem abertos se são egípcias ou se são hebreias também. Mas é só perguntar ao Google que ele responde: eram hebreias. Se a gente fosse pensar bem, pelos seus nomes chegaríamos a essa conclusão, pois se chamavam Sifra e Puá. Na tradução do Google, as duas eram bonitas. Agora, o que o rei do Egito disse a elas: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Por que será que as filhas poderiam viver? Porque não poderiam ir à guerra? Leia do engano, pois as mulheres iam à guerra. Leia Juízes 5, na história da juíza Débora, que os soldados não iriam à guerra sem ela. Veja Atos 8, 27, na história de Filipe e o eunuco etíope. O eunuco etíope era mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. E Candace era um título dado às rainhas que iam à guerra. Então, por que poupar as filhas? Porque as meninas tinham utilidade. Está acompanhando a saga do Epstein, Frankenstein, qualquer coisa assim? A pedofilia já existia, desde os antigamente, só que ainda não tinha este nome. Abraão, por exemplo, não estava com mais de 80 anos quando teve Ismael com Agar? Rebeca não estava com 10 anos quando foi trazida a Isaac, sendo que Isaac estava com 40 anos? Em Números 31, versículos 17 e 18, Moisés diz claramente: para matar todo varão entre as crianças e também as mulheres que conheceram algum homem deitando-se com ele, porém todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixar viver. Está na Bíblia. E continua por aqueles lados. Olha só esse vídeo que eu já mostrei antes. A menina, quando postou lá no Instagram, ficou abismada. Mas é uma realidade que está aí até hoje.
Mas o versículo 17 é que não deixa mesmo dúvida que as parteiras eram hebreias, porque elas, porém, temeram a Deus mais do que ao rei do Egito, que aliás ia fazer delas assassinas. Por isso, antes conservavam os meninos com vida. Se ainda havia alguma dúvida se elas eram egípcias ou hebreias, a dúvida acaba aqui e agora, pois o Deus do Egito era o sol. Abraão transmitiu o conhecimento do Deus que elas temeram a toda a descendência dele, porque Deus se apresentou a ele no capítulo 12 do Gênesis. No Gênesis 39, quando José chegou ao Egito, não sucumbiu aos desejos da mulher de Potifar por temer a Deus, o Deus da Bíblia. Lembra que depois ele casou com a filha do sacerdote Potífera? Potífera era sacerdote do sol. No versículo 18, nova entrevista com o faraó. Ele então as chamou e disse-lhes, ou melhor, perguntou-lhes, pois este porquê separado corresponde a uma pergunta, diferentemente do porquê junto do versículo 19, que é uma resposta. A Bíblia também ensina a gramática. O rei do Egito disse-lhes, por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E é nessas horas que é preciso pensar rápido. As parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. E com esse comparativo, elas se incluem entre serem as mais vivas que as egípcias. Aliás, esta é a frase que confunde se são egípcias ou hebreias, mas agora já sabemos. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e assim o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus estabeleceu-lhes casas. E aqui está a única palavra, ou verbo, que ainda não tinha aparecido por aqui, estabelecer. Eu não encontrei antes ou depois. Se você encontrar, anota aí nos comentários. Com relação ao como, só nessa história eu anotei 3 situações diferentes. A primeira no versículo 17, outra no versículo 19 e agora essa no versículo 21. Dá uma revisada em cada uma delas para ver se você reconhece a diferença. Agora no versículo 22, temos uma preparação para a história de Moisés, pois Faraó ordena a todo o seu povo, todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Veja bem que a revisão dos livros vem do Gênesis, pois o Gênesis é a base principal do resto de toda a Bíblia. Os próximos livros são referências para você ir se adiantando. Eu gosto sempre de anotar seu, sua, porque é usado errado em português, por todos nós, pois se refere à terceira pessoa, aquela de quem estamos falando. Enfim, as regras são feitas para serem quebradas, não é? Mas encerramos o vocabulário com esta pergunta. Quanto você está se dedicando a estes estudos que estão à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias na semana? A Bíblia Sem Maquiagem volta em breve para a primeira leitura do capítulo 2. Até lá! E conforme combinado, vou apresentando aqui mais 3 dos nossos produtos Ozontec. O NX Cap, que vai fazer uma limpeza completa no seu organismo. Você sabe que nós estamos todos inflamados, que a nossa comida já não é mais a mesma. Depois o ômega 3, que você sabe a importância do ômega 3. E ainda o K2, que é praticamente um GPS do cálcio. Você já sabe que um coração calcificado traz muitos problemas? O cálcio tem que estar no lugar do cálcio, que são nos ossos. Entre em contato com o 11 998 19 12 23. É o meu zap e fale comigo.